Bom dia, igreja. Nós estamos no penúltimo sermão da série A Proclamação de Cristo. Portanto, se encerra domingo que vem essa série. Não percam o encerramento dessa fase, porque estamos ainda no capítulo 7. Como disse o pastor no domingo passado, mas no futuro voltaremos para seguir com o estudo do livro de Atos. É um prazer, mas também é um temor trabalhar com a palavra de Deus. Então, eu digo amém à oração do pastor sobre tudo que a gente pode ter nesse momento referente à nossa postura diante da palavra de Deus. E clamo pela misericórdia e a graça de Deus. O texto que nós vamos trabalhar hoje é o capítulo 7, como eu já disse, de 1 a 53. Eu vou ler o texto todo. E isso para mim é desafiador. Eu espero que os irmãos permaneçam firmes, atentos e aproveitem bastante desse texto, apesar de mim aqui lendo. Então vamos lá, Atos 7, de 1 a 53. Talvez eu faça algum comentário no meio da leitura, talvez, eu não defini isso até agora, estamos a caminho. Então vamos lá. Então o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? Um comentário aqui sobre isso tudo é verdade. Uma pergunta dessa parece, para quem chega assim, solto no texto, sem lembrar do contexto em que está inserido esse texto, pode parecer uma coisa inocente essa pergunta, uma curiosidade, alguém querendo saber, mas não, ela está carregada de maldade. Essa simples pergunta, isso tudo é verdade? Ela não é inocente, ela não está procurando a verdade. Na verdade, essa pergunta poderia ser traduzida também, isso foi assim? Porque está pedindo a confirmação de Estevão sobre o que é dito lá no capítulo 6, no capítulo anterior, que foi pregado no domingo passado, inclusive. Só para lembrar, Estevão está preso aqui, ele é carregado no Sinédrio e ele é acusado por muitas falsas acusações, o texto do capítulo 6 diz. Mas isso tudo começa porque lá no versos 8 do capítulo 6 diz assim: Estevão, um homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Estevão estava pregando o evangelho, falando de Jesus como o Messias. Isso nós vamos ver, inclusive, no decorrer desse discurso dele. E isso já sugere essa pergunta: isso tudo é verdade? Você tem feito as coisas que estão dizendo de você? E então começa o show de Estevão. Porque esse discurso, leiam com calma em casa, para não serem prejudicados pela minha leitura, leiam com calma para entender como é precioso esse texto de Estevão. Isso tudo é verdade? Então Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, depois que seu pai morreu. Deus o trouxe dali para essa terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a terra como posse e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e que a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso eles sairão e me cultuarão nesse lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim, Abraão gerou Isaque,
e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre a sua corte. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam alimento. Mas, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá, e pela primeira vez e na segunda vez Jacó se revelou a seus irmãos, José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo faraó. Então José mandou chamar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e colocados na sepultura de Abraão, que Abraão havia comprado por certo preço em prata dos filhos de Amor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa de Deus, que Deus fizera a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Usando de astúcia contra o nosso povo, maltratou nossos pais, levando-os a abandonar seus filhos, para que não vivessem. Naquela época, nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus, e foi criado durante 3 meses na casa de seu pai. Depois de ser abandonado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas, e vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que por meio dele Deus lhes daria a liberdade, mas eles não o entenderam. No dia seguinte, aproximou-se de alguns deles, quando brigavam, e quis pacificá-los, dizendo: Homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que feria o seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me, como ontem mataste o egípcio? Diante dessa palavra, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Uma pausa aqui para o marketing pessoal. 2 filhos, um era Gerson, o outro era Eliezer. Só uma coincidência a ser citada. Se você quiser a referência, onde tem esse nome Eliezer na Bíblia? Pois bem, está lá. Um dos filhos de Moisés foi premiado com esse nome. Passados mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Vendo isso, Moisés admirou-se com a visão e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés ficou trêmulo e não ousou olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz? Deus enviou como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, realizando feitos extraordinários e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés que disse aos israelitas: Deus vos
levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Aqui nesse momento, Estevão está lembrando ao povo que Moisés falava de Jesus. Esse é o que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Atenção ao termo palavras vivas. Não é qualquer coisa. Foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer, pelo contrário, rejeitaram-no, na verdade. Desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão: faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e o festejaram como obra de suas mãos. Mas Deus se afastou deles e os entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que oferecesse sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, à casa de Israel. Antes carregaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las. Assim, eu vos exilarei para a terra da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto. Tendo recebido nossos pais, pois, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações, que Deus expulsou da presença dos nossos pais, até os dias de Davi. Este recebeu favor da parte de Deus e pediu-lhe que fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão quem lhe construiu uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Agora uma palavra bem nada carinhosa da parte de Estevão. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também o fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por meios de anjos, não aguardastes. É um discurso fabuloso. Considere que, como eu disse no começo, o momento era de tensão, não era um momento tranquilo. Pensa assim, Estevão não estava ali fazendo um exercício de memorização do texto das Escrituras, querendo fazer um resumo e dizer assim, estou aqui nesse exercício, então teve isso, teve aquilo. Não. Ele estava falando tudo aquilo que ele já tinha nutrido na sua vida. Eu quero fazer aqui, considerando esse texto e esse contexto, o apontamento de dois tipos de pessoas, ou melhor, dois tipos de frutos de uma religiosidade. Eu já quero também insinuar uma pergunta para nós pensarmos. Que tipo de frutos a nossa religiosidade tem gerado? Que tipo de frutos a nossa religiosidade tem gerado? Para isso, vamos considerar que religião, de uma maneira bem simples, tá? Não é um estudo filosófico sobre religião, nem sociológico, nem coisa nenhuma. É só um resumo, uma palavrinha para definir de maneira sucinta. Se você procurar no dicionário, ele vai te apresentar definições de religião e também definições de religiosidade. Aqui eu grifei
veneração às coisas sagradas, crença, devoção e fé é uma definição de religião. Religioso é aquele que procura viver de acordo com os preceitos de uma religião. Isso é uma definição do dicionário. Para ficar mais simples ainda, a gente pode dizer: a religião é o que aproxima o humano do sagrado. Isso pensando de maneira geral. A religiosidade é o que esse humano faz na sua religião. Ou, melhor ainda dizendo, o compromisso que esse religioso tem na sua religião é a sua religiosidade. A gente pode pensar assim: o religioso está na sua crença, na sua fé, e ele aprende as coisas na sua religião. Ele aprende que o sagrado é o sagrado e tem uma identificação do que é sagrado ali. E ele aprende que ele tem que se comportar de alguma forma e ele tem que manifestar a crença de alguma forma naquela religiosidade. Mas aqui no texto bíblico, o que é a religião ali é aquele povo que é chamado povo de Deus e que recebe os ensinamentos de Deus através da lei por Moisés e os profetas. Mais à frente chega Jesus e traz uma novidade para essa religiosidade, para essa religião. Jesus vem cumprir o que estava escrito na lei, sendo ele o sacrifício, o sacerdote, o profeta, sendo o cumpridor da lei e trazendo o resgate prometido por Deus para aqueles que o obedecessem, para aqueles que crescem nesse sacrifício que Cristo vem. E nesse texto a gente vê já dois tipos de religiosos, dois tipos de frutos de religiosidade numa mesma religião. O que faz pensar que a religião proposta aqui nesse texto, ela é apresentada, mas ela causa frutos diferentes. Então, vamos considerar o primeiro grupo. Ou o primeiro tipo de frutos. Imagine que em Atos 6:10 diz assim: mas eles não podiam resistir à sabedoria ou espírito de Estevão, pelo qual ele falava, então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram ali testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que este Jesus Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Pensem, esses homens trabalhavam com a lei que Deus tinha dado e não conseguiam interpretá-la do jeito que deviam, reconhecendo Cristo como aquele que fora prometido pelos profetas. Esses homens estavam praticando a sua religiosidade, mas o que gerou na vida deles não foi coisa boa. Eles fizeram uso de suborno, eles atiçaram o povo, ou seja, provocaram uma violência, agarraram um homem inocente com acusações falsas. Eles tinham uma ética toda comprometida e distante do que Deus promove entre os seus filhos. Eles faziam isso, talvez alguns acreditando que estavam sendo obedientes a Deus, porque outros, a gente pode ter certeza que não tinham a mínima intenção de ser obedientes a Deus. E a esses a gente pode atribuir, por exemplo, esse ponto de vista ao próprio sacerdote. O sacerdote, que fazia parte do time que já havia condenado Jesus, que já havia crucificado Jesus, trabalhava com um único objetivo: preservar o seu posto. Há muito tempo ele se esqueceu, se é que algum dia teve uma intenção pura, há muito tempo ele se esquecera de que ele devia trabalhar para aproximar o povo a Deus, e não o contrário. Mas o texto deixa claro que ele vivia
para se defender de possíveis questões que fragilizassem seu posto. E a questão ali era Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, ia ameaçar o seu posto. Então esse Estevão que vinha trazendo essa mensagem sobre Jesus, não servia para o modo de vida que o sacerdote nutria. Mas percebam, o fruto da religiosidade desse povo, o sacerdote, e os que trabalhavam para ele contra Estevão, era violência, era falsidade, mentiras e daí por diante. Pode uma religiosidade provocar isso nas pessoas? Pode, aconteceu. Agora a gente pode observar em Estevão. Estevão está num momento de tensão. Estevão está pressionado, poderia estar pensando, daqui eu não vou escapar. Mas nada disso abala o seu discurso, porque quando ele abre a boca para falar, ele meio que deixa de lado todas essas questões do seu bem-estar. E o que ele faz? Ele já começa falando de um jeito muito interessante. Ele fala, irmãos e pais, ele já se identifica com eles. Nós estamos juntos. Nós temos muito em comum. Nós falamos do mesmo Deus, ou devíamos estar falando. Irmãos e pais, ouvi. Aí ele começa por distintivos. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Percebam que o discurso poderia ter citado Abraão meramente. Nosso pai Abraão, porque é o que vincula e que permite que eles se identifiquem como irmãos e pais. É exatamente essa filiação que todos eles tinham a Abraão. Mas ele não cita Abraão primeiro, ele cita o Deus da glória. Percebam que na religiosidade, ou no fruto de religiosidade de Estevão, já tem um distintivo marcante. Naquele momento de tensão, o que ele tem em mente é dizer, temos um Deus. E não podemos deixar ele para segundo ou terceiro plano. Temos um Deus e ele é prioridade. E daí o discurso todo vem sendo marcado por Deus fez, Deus fez, Deus fez. Até que, dada a insubordinação dos pais deles, Deus os deixou. Deus se afastou. Deus disse, eles serão exilados. Mas Deus fica em evidência de uma maneira marcante nesse discurso de Estevão. E essa é uma característica do fruto da religiosidade de Estevão, diferente daqueles que ele chamava de irmãos e pais. Esses primeiros, que estavam usando de violência, de suborno, de mentira, João, em 1 João, vai dizer assim, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E aí João joga isso mais para antigamente ainda, desde Abel e Caim, já havia essa divisão nítida de que há alguém que acerta quando oferece a Deus, quando se aproxima de Deus, a nossa divindade, o nosso sagrado, há alguém que acerta e agrada a Deus. E há alguém que erra e, portanto, se afasta de Deus. Mesmo quando Deus fala, mude seu coração, preste atenção, corrija o seu caminho, venha para perto. Mas o obstinado, o teimoso, o rebelde, não ouve Deus falar isso, ele prefere ir embora. Talvez ele acredite muito em si mesmo, para pensar, eu não preciso de Deus. Ou pelo menos eu não preciso para algumas coisas. Isso suscita para a gente, irmãos, algumas perguntas. Como nós temos tratado a nossa religiosidade? Nós temos uma religião, nós temos uma fé, nós temos a Bíblia como o livro sagrado, a palavra de Deus. Como nós temos tratado tudo isso?
Como isso tem nos atingido? Como isso tem gerado frutos em nossas vidas? Aqui na igreja nós temos aprendido muitas vezes e de muitas maneiras sobre como tratar as coisas de Deus. Tem sido apresentado meios pelos quais nós devamos ter a nossa conduta, a nossa vida diária. Nós temos sido incentivados e ensinados a viver uma vida de conhecimento da palavra, meditação na palavra, uma vida de oração, de submissão à vontade de Deus e uma vida de comunhão, de aproximação com esses irmãos de fé que têm em comum a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma palavra de Deus. Como temos caminhado com tudo isso? E isso é uma pergunta que nós temos para responder para nós mesmos. Precisamos nos despertar para que a nossa religiosidade não vire um discurso cansativo e vazio, repetido domingo após domingo, mas que já não ecoa no nosso coração, no nosso íntimo, não ecoa na nossa mente, não ecoa nas nossas afeições. Qual fruto temos dado com todo esse incentivo que temos tido na igreja para nos aproximar da palavra de Deus, para nos aproximar de uma vida piedosa em oração e meditação nessa palavra e para nos aproximarmos dos nossos irmãos com mais realidade, de maneira mais efetiva? Como temos tratado tudo isso? É uma pergunta que eu me faço. E eu me cobro. E eu acho que ainda estou devendo. Qual é o fruto dessa nossa religiosidade? Para resumir, eu gostaria de lembrar. Em Estevão nós vemos que ele era cheio de fé, sabedoria e de poder. Enquanto seus oponentes e perseguidores eram resistentes ao Espírito de Deus e tinham um coração endurecido. Estevão era ousado e firme na proclamação da palavra de Deus, na proclamação do nome de Jesus como o Messias prometido na história. Os outros eram hostis e opositores a essa mensagem. Estevão tinha pregação, tinha milagres, tinha um discurso coerente. Os outros, acusações falsas, suborno e violência. Estevão era perdoador, era pacífico e era santo. Os outros tinham corrupção, violência e coração endurecido, como já dissemos. O último item, nós vamos ver domingo que vem, quando o pastor pregar sobre a conclusão desse texto. A minha oração é que nós cresçamos, irmãos. Cresçamos em todos esses princípios que aprendemos na igreja. Para que a Igreja Batista Consumado cresça em todos os sentidos. E os queridos que se aproximam percebam que nós estamos muito preocupados com uma religiosidade que não seja distante do coração de Deus, que não seja distante do Deus que pregamos. Que não seja bonitinha nesse encontro de domingo, mas cheia de falsidade, mentira, desonestidade durante a semana. Que não seja assim. Que seja um compromisso que começa aqui, quando estamos juntos, nos lembrando dessas verdades, e que isso ecoe durante toda a semana na nossa vida diária. E que a nossa vida diária também seja constituída de oração, de meditação na palavra, de estudo na palavra, e de lembrança, de comunhão com os irmãos, como temos sido lembrados, para orarmos uns pelos outros. Eu vou acrescentar aqui, no mínimo, orarmos uns pelos outros. Orando já estamos fazendo bastante, mas nós podemos crescer ainda mais em comunhão. E essa é a minha oração. Eu quero encerrar assim, orando. Deus bendito, muito obrigado, Pai. Porque temos exemplos como o de Estevão,
exemplos positivos que nos aproximam daquele Senhor e Salvador de Estevão, o justo de Jesus Cristo, que é a nossa medida última, a estatura que devemos alcançar.